falar o que eu penso. Eu tenho que falar o que a Bíblia pensa. Porque só a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Eu não posso pegar a Bíblia, olhar o Eduardo na esquina fazendo coisa errada, chegar assim, pegar um versículo, hoje eu pego o Eduardo no culto. Foi Deus que falou. Eu não posso ouvir uma fofoca e usar a Bíblia para atacar meu irmão e para atacar minha irmã. Porque por trás disso, a pessoa para estar aqui na igreja, com certeza tem alguém orando por ela há anos. Com certeza alguém evangelizou ela há anos. Ela veio para a igreja, aceitou Jesus. Aí eu venho e derrubo, eu venho e mato. Aleluia, eu tenho que medir as minhas palavras antes de falar no nome de Deus. Eu queria ler aqui o mesmo texto que o Bruno leu ontem na Santa Ceia, uma ceia abençoada, que é o Salmo 1. Aleluia, Jesus. Eu creio que isso aqui tinha que estar entre os 10 mandamentos. Mas Deus sabe todas as coisas, né? Vem Salmo 1, vem na metade da Bíblia. Glória a Deus. O cabeçalho diz o seguinte: a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Então o próprio cabeçalho já vem pesado. Aquele que se permanecer justo terá a sua recompensa. E quem sabe o que é ser justo? Ser justo, eu creio que não é nem ser muito folgado, que nem eu já dei exemplo da minha cinta uma vez. Se ela estiver muito folgada, minha calça cai. Se ela estiver muito apertada, vai me machucar. Então ser justo é o meio termo. Não é ser muito santarrão e nem muito ser aquele crente nada a ver. Falar, nada a ver assistir uma novela, nada a ver eu fazer isso, nada a ver eu fazer aquilo. Deus não é carrasco. Então nós temos que ser justos, assim como o nosso Deus é. Então diz aqui o seguinte, Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha de vento que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aleluia. Então aqui é uma promessa muito séria. Eu sempre esqueço de mandar a igreja sentar. Se o pastor mandar a igreja ficar em pé até eu terminar. Aleluia. Então aqui tem uma promessa para os ímpios e tem uma promessa para os justos. Qual que você quer receber nessa noite? Aleluia. Aqui é bem claro: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se aceita na roda dos escarnecedores. Quem são os ímpios? Quem são os escarnecedores? Ah, é meu vizinho, aquele fofoqueiro, aquele funkeiro. Negativo. O ímpio é todo aquele que pratica a impiedade, aleluia. Aquele que não tem amor à palavra, aquele que não tem amor para seu próprio. Então o ímpio pode estar muitas vezes dentro da igreja. Não é só aquele pecador, aquele que não levantou a mão para Cristo. E eu acredito que essa palavra aqui é mais pesada sobre aquele que já levantou, que conhece a palavra, do que quanto aquele que está no mundo, aquele que está no bar bebendo uma cerveja. Porque diz conhecer ao Senhor, diz conhecer a palavra, e ainda continua em roda de escarnecedores, falando mal do irmão, falando mal do amigo, falando mal. Hoje com o Tony, eu falo mal do guitarrista Antônio, hoje, amanhã eu estou com o guitarrista, falo mal do Tony. E é assim que funciona. Então nós temos que medir as nossas palavras. Você que é novo convertido, quando você vê alguém escarnecendo, sai de perto, se afasta. Pode ser na igreja, pode ser fora. Se agora você optou por um novo caminho, o Espírito Santo vai te tocar. Aquele que faz o certo, aquele que faz o errado, ele vai te mostrar, ó, se afasta desse, se afasta daquele. Eu tenho certeza que você vai herdar a promessa, que diz aqui assim: pois será plantado como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dará seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Está vendo, irmão? Se você se permanecer justo, tudo que você fizer vai prosperar. Você pode olhar aqueles que estão dentro da igreja, aqueles que estão fora.
os escarnecedores. Nada prospera, tudo que faz dá errado. Vida sentimental, vida financeira. Enquanto a pessoa está lá falando mal de um, falando mal de outro, não dá certo, não flui. Deus não está no negócio. E as pessoas, é como um jogador, nós estamos em tempo de Copa do Mundo, né? Você vê um jogador expulso, ele quer levar outro junto com ele. Então a pessoa está na igreja, ela está saindo para o mundo. Aí vem o espírito de Lúcifer nessa pessoa e quer levar 1, 2, 3. Quanto mais ele puder levar, ele vai levar. Então se você não vigiar, você vai ser levado junto. Outra hora você estava dentro da igreja, pregando, louvando, cantando, orando, indo para monte, vindo para a Santa Ceia. E hoje em dia não é mais como era antes. Você está dando conversa para o ímpio está dentro da igreja. Quantas pessoas têm saído do nosso ministério e têm tentado levar 1, 2, 3 junto com ele? Vai ver como está a vida dessas pessoas. Quando estava na igreja, às vezes a pessoa põe a mão no demônio, o demônio fala: você quer me expulsar, o demônio quer bater. Nós temos um pastor, nós temos muitos obreiros que tem exemplo de cristão que sobe desse monte, que consagram. Ainda vem um ímpio, ainda vem uma pessoa sem escrúpulos, sem caráter, falar mal daquele que está buscando a Deus, aquele que está com amor à palavra, amor ao próximo. Meus queridos, minhas queridas, nós temos que meditar na lei e na palavra do Senhor de dia e de noite, como diz no Salmo 1. Aleluia. Talvez você não tenha nem entendimento ao ler a palavra, mas o Espírito Santo, ele dá o entendimento. Se você orar, se você buscar antes de ler a palavra, tenho certeza que Deus vai te mostrar. Eu, quando me converti, eu falo que tinha mais fervor do que eu tenho hoje. Mas Deus sabe de todas as coisas. Às vezes eu queria uma palavra na Bíblia, eu abria e eu achava. Às vezes eu estava fazendo algo errado, eu abria a Bíblia e Deus me mostrava que eu estava errado. O Espírito Santo me mostrava. Então nós temos que meditar realmente na lei, na palavra do Senhor de dia e de noite. Agora, aqui no versículo 6, é bem cruel, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Foi como eu disse, né? Não prospera, o caminho dos ímpios não vai para lugar nenhum. Então, meus queridos, tenham sabedoria, tenham discernimento, que venha ter prudência dentro da casa do Senhor. Principalmente, o pastor está implantando normas novas. A Bíblia fala que nós somos corpo, alma e espírito. Aleluia. Nosso corpo tem que andar de acordo com o que o Senhor determina. Não vou entrar em questão de é pecado ou não pecado usar isso ou usar aquilo. Mas a desobediência, eu falo que é pecado. Se nós estamos num lugar que o pastor fala, todo mundo vai ter que usar preto, e eu vier de branco, eu estou em pecado, porque eu estou usando branco? Não, pela minha desobediência. Aleluias. Então é aí que está o pecado maior, a desobediência, irmãos. Nós temos que ser prudentes nisso também. A Bíblia fala que o que for ligado na terra é ligado no céu. Então, se tem normas dentro de um ministério, nós temos que cumpri-las. Amém? Então, creio que foi só até aqui que Deus colocou no meu coração. Eu queria louvar, o pastor também pediu para louvar essa canção que eu sempre louvo. Amém? Pode soltar, produção. Aleluia. Aleluia, Deus. Quer uma ajudinha aí? Glória a Deus. Aleluia. Creio que a maior parte da igreja conhece. Quem me ajudar? Quem não conhece, somente feche seus olhos e medite nessa canção. Vou lhe falar de alguém. Pode levar seus sonhos além. Vou lhe mostrar mundo melhor que mudará
pessoas orando por você. Talvez ainda não tenha levantado a mão para o Senhor, mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Seu Filho único. Quem tem coragem de dar seu Filho único? Eu tenho 3 filhos. Eu jamais teria coragem de entregar um filho por alguém. A gente faz de tudo com nossos filhos. Mas Deus, Ele fez isso por mim, Ele fez isso por você. Aleluia. No final do culto, tenho certeza que vai ter um apelo. Talvez você foi em outras igrejas, teve esse apelo, você não teve coragem de levantar a mão para Cristo. Não perca a oportunidade. Talvez pode ser seu último dia hoje. Tem que morrer com Cristo. Mesmo não praticando a palavra, se você aceitar Cristo hoje, você terá seu galardão, terá sua salvação, aleluia. Mas se for tarde, se você não levantar sua mão, aleluia, pode ser tarde, aleluia. Vou lhe falar de alguém, pode levar seus sonhos além. Vou lhe mostrar seu caminho. Vou lhe falar de um Deus que mudará a sua vida. A cruz morreu com o seu sangue só pra curar as suas feridas. E esse homem está aqui só pra te amar e pra dizer: Glória a Deus. pra que chorar, sofrer, se há um Deus que tudo pode por você? Pra que solidão? Deixe Jesus Cristo entrar no seu coração. Aleluia. É hoje que ele está batendo, é hoje que ele vai abrir a porta para ele entrar no seu coração. Aleluia. Pra que chorar, sofrer, se há um Deus que tudo pode por você? Pra que solidão? Deixe Jesus Cristo entrar no no seu coração. Que 9 anos aqui já, 9 anos atrás, entrou aqui desempregado, sua vida sentimental acabada. Hoje tem uma família abençoada, tem um bom emprego. Então, as igrejas, a fonte de Deus, a igreja se preocupa com você.